Então nós temos aí, eu vou ficar com vocês, eu vou passar para o pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta vai postando aí, depois eu vou lendo ao término das nossas explanações, a gente vai lendo e vai tirando algumas dúvidas já de vocês. Então eu vou estar sempre mediando esse trabalho aqui hoje. Mais uma vez, obrigado pela participação. Como falou a professora Estia, né, hoje é sábado, né? E contar com a presença de muitos aqui. Nessa sala nós temos 83 pessoas, não é uma grande satisfação, né, para a gente falar em temas históricos, em temas atuais, né, em temas que nós estamos passando, em temas que estamos vivenciando. Isso é muito importante. Portanto, eu deixo aí as palavras para os nossos colaboradores que vão fazer as palestras. Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas, perdão. Vamos ver se Ricardo já está aqui na sala, professor Ricardo. E também o professor Diego. Eles confirmaram comigo que já estavam pelo WhatsApp. Bom dia, que sim. Bom dia, Diegão. Bom dia, professor Ademir, bom dia, professor Silvio. Bom dia, Diego, professor Diego. Deixa eu ver só agora, professor Ricardo Monteiro. Mandar mensagem aqui para ele. Falei com o professor Monteiro, diz ele que está na sala, né? Acho que ele Foi, deve estar sala. eu acho que ele entrou na sala errada, porque ele também me disse que estava na sala. Deixa eu ligar aqui para ele, ele deve ter confundido a sala. Eu liguei para ele agora. Ele já está. Vou mandar o link para ele de novo. Tá. Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa sala para a gente aprender com vocês. Professor Silvio, o senhor desligou. Perdão, é porque eu estava falando com o Ricardo. Eu estou reenviando o link para ele. Aí eu tinha fechado o microfone. Deixa eu enviar mais uma vez. Acho que o Diego também está enviando. Já enviei para ele. Já enviou, né? E vocês vão ficar com essa música de fundo, porque assim como o Ravi, filho de Diego, está dormindo, a minha está começando a dormir ali. Vai ter esse sonzinho de piano suave para acalmar a gente. Esse sonzinho o dia todo no meu ouvido. Pois é. Rubens até às vezes reconhece as músicas também, né, professor Rubens? Ontem estava, acho que era 3 palavrinhas, eu nem sabia, Rubens, aí é 3 palavrinhas. Só mais um minuto, viu, pessoal? Deixa aqui. Pessoal, tem que ser com o e-mail do IFES, né? Acho que é por isso que ele não está conseguindo. Mas tente com um acadêmico. Tem que ser com e-mail acadêmico. Tem que ser com acadêmico. Você está sem e-mail acadêmico, é? Será que a gente consegue autorizar, pessoal? Se ele Só consegue autorizar quem conseguir. criou a sala. Tenta entrar para ver se a gente autoriza. Isso. Ele está alternando a conta.
Isso. É Google Acadêmico isso. Vai ser um e-mail tipo ricardo.monteiro, arroba... Esqueci, deixa eu ver aqui o meu. acadêmico.ifs.gov.br. É acadêmico.ifs.gov.br. .edu.br. .edu. Deixa eu... Peraí só um pouquinho, Ricardo. Deixa eu falar aqui com a Ademir para ver como a gente faz. Mas fique na linha, tá bom? Peraí só um pouquinho. Ô, Ademir, você acha que a gente tem alguma outra maneira de entrar, será? Não, ele pede permissão, a gente permite. Mesmo sendo com outro e-mail, a gente permite que ele entre com o Seria e-mail do isso. Você Google. tentou entrar, Ricardo? Porque geralmente quando é conta... Geralmente não, quando é conta de fora, é só a gente autorizar aqui sua entrada. Tenta entrar mais uma vez. Quem abriu foi Luan, talvez Luan é quem tem que fazer, entende? Quem abriu a sala foi Luan, né? Foi Luan, né? Então deixa eu falar aqui com o Luan Foi. rapidinho. Continua. Vou fechar o microfone, viu, pessoal? Só um minuto. Luan, oi Luan. Luan, Ricardo Ariel tá conseguindo entrar. Como você abriu a conta, não sei se... conseguiu agora, beleza. Liga aí, professor. Agora. Estão me vendo, não? Não. Sim. Bom, tranquilo. Tranquilo, fechado já. Beleza? Agora estamos te vendo, Ricardo. Seja bem-vindo. A sua casa está muito bonita também, viu? Igual a da Deli. Igual o Diego que está com fundo artificial aí. O resto está com... Professor Ricardo, seja bem-vindo de volta, viu? Ao IFS Lagarto. Estávamos com muita saudade. Pois é. É o primeiro evento que você está participando, né? Não, é o segundo. Não me convidou para o primeiro, obrigado. Primeiro foi o Semac. Semac foi. Ah, beleza. Então, pessoal, já podem ficar à vontade para a gente começar os trabalhos. Podemos começar, não? Podemos sim. Vamos começar com o Ricardo, né? Eu vou aqui. Na sequência, Diego, depois eu. Eu posso compartilhar aqui. Estão vendo alguma coisa aí, não? Ainda não, aqui para mim. Vamos ver agora. Demora um pouquinho. Ok? Não. Ainda não. Ainda não? Agora sim. Pronto? Agora está abrindo agora. Pronto, agora foi. Bom, então, na verdade, a gente vai conversar aqui sobre cidades inteligentes, tecnologia e a indústria 4.0 pré e pós-pandemia. Inicialmente, quero agradecer aí ao professor Ademir Silva, como mediador da aula, né, da aula interdisciplinar, e essa aula tem a participação minha, do professor Diego Coriolano e do professor... Que homens lindos, viu? 4 homens lindos. Com fotos pegas das redes sociais. Pois é. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar dando uma noção acadêmica do conceito do que é indústria 4.0 e cidades inteligentes. Então, vamos começar pela indústria 4.0. Mas antes de falar da indústria 4.0, vamos fazer o seguinte, vamos situar historicamente o que é essa indústria 4.0, ou se fala da quarta revolução industrial. Veja, antes, no período medieval,
você tinha uma produção que era completamente artesanal. E essa produção estava na mão do artesão. Por exemplo, a fabricação de uma cadeira. Era o artesão que fazia essa cadeira, fazia o produto completo. Ele tinha o total domínio da produção. Né? Com o avanço da burguesia, você tem um mercado, certo? De demanda de produtos, e aí o que acontece? Acontece uma transição. O artesão deixa de ser o fabricante, deixa de ter o domínio, e ele começa a colocar aprendizes num lugar fechado, que antes o artesão fazia na própria casa, e uma parte do aprendiz fazia uma perna da cadeira, outra parte fazia o tampo, o assento, outra parte fazia o encosto. A partir daí, você já tem um deslocamento, porque o artesão deixa de ter o domínio completo da sua produção, e essa produção é partilhada. É o princípio da indústria. E aí aparece a figura do intermediador, aquele cara que vai comprar aquela cadeira e vai vender para outro, porque antes esse comércio era feito pelo próprio artesão. Quando você tem a invenção da máquina a vapor, isso modifica completamente, porque algumas coisas que eram feitas pela mão humana começam a ser feitas pelas máquinas, principalmente na indústria têxtil, nas máquinas de ar. Então, você consegue o quê? Uma produção maior, você não precisa daquele artesão qualificado, é um trabalhador que vai operar a máquina, e você também consegue atender uma demanda maior. Essa é a chamada primeira revolução industrial, é datada, a história ela data pontual, em 1784. E aí nasce essa, que nós vamos chamar de indústria 1.0, certo? Bem, com o advento da eletricidade, aí você tem uma nova situação, certo? Só voltando um pouco atrás, a indústria 1.0, você tem, por exemplo, os trens a vapor, então você tem deslocamento de mercadoria. Claro, a indústria em si só, ela influencia outros setores da sociedade. Então, como eu estava falando, em 1870, você tem o advento da eletricidade, e aí você tem uma melhoria na produção, você já tem uma produção em escala, uma produção do ponto de vista até fordiano, né, ainda não é, mas veja, você já tem linhas de montagem e fabricação de partes, e depois uma linha de montagem de junção dessas partes. Então, esse período histórico é chamado de Segunda Revolução Industrial, e é onde se estabelece a indústria 2.0. Bem, e aí, a terceira Revolução Industrial se dá, coincidentemente, a data histórica é quando o homem chega à Lua, onde você tem a invenção do computador, certo? A automação, veja, eu coloco 1969 como início, né? Mas nesse período você tem a automação dos processos, alguns princípios de robótica, já a internet influenciando nos processos, já a indústria eletrônica, então você tem um boom, certo? Que modifica completamente o tipo de indústria que se tinha na indústria 2.0. Essa indústria é chamada indústria 3.0, ou a terceira revolução industrial. O que seria hoje? O que a gente vai falar? A gente vai falar da indústria 4.0, onde você tem o quê? Sistemas completamente integrados, certo? Com sensores, que conversam entre si, e a inteligência artificial, onde os processos, eles são auto-inteligentes, eles conseguem tomar decisões por programas, por algoritmos de computador. Então, você tem uma indústria completamente diferente.
Nesse caminho, você tem um problema, certo? Você tem cada vez mais menos trabalhadores braçais nas indústrias. Por exemplo, um chão de fábrica da década de 60 tinha muito mais operários do que um chão de fábrica nos dias de hoje. Por quê? Porque boa parte do processo é feito por esse modelo que a gente chama de indústria 4.0. Certo? Bem, então, mas o que seria essa indústria 4.0? Vamos colocar alguns conjuntos, alguns pilares que compõem essa indústria 4.0. Um dos pilares é a robótica. Certo? Você tem praticamente um operador ali só supervisionando uma indústria de automóveis. Quase toda a montagem é feita por robôs. Uma outra coisa, a realidade aumentada. Você tem, por exemplo, em determinada máquina, você tem um QR Code ali, em que o operário ele quer ver como é que está a produção por exemplo, de fiação numa indústria de fios. Você, nesse QR Code, coloca na máquina, coloca o celular na máquina e imediatamente passa para o gerente operacional como é que está o ritmo de produção daquela esteira, daquela máquina, e outras coisas mais que você pode fazer com realidade aumentada. Uma outra coisa é simular. Simulações. A gente, antes de construir, antes de colocar o produto na linha de montagem em si, fisicamente, você pode fazer isso através de simulações de computadores. Você faz antes para depois você colocar ela na prática. Por exemplo, hoje você está vendo muitas construções de estrutura metálica. Todas essas construções de estrutura metálica, você antes faz um simulador. Esforço, até o projeto mesmo, para depois fabricar as peças. Mas antes você já simulou para ver qual era a situação. Então, é uma outra característica, um outro pilar da indústria 4.0. Um outro pilar é a integração de sistemas. Todos os sistemas estão integrados, desde a logística, certo? Até o empacotamento do produto, certo? Você sabe, por exemplo, quando você entra de uma maneira mais grosseira, você entra com a matéria-prima X, aí você sabe que você vai ter tantos produtos no final, na saída. Claro que ele passa por todo um processo. Uma outra coisa é a internet das coisas. As máquinas, elas se conversam, entendeu? As máquinas, através dos sensores, você consegue mandar dados de um para outro e consegue se corrigir. E aí entra uma coisa importante, vou dar só uma pulada aqui, que é a questão da computação na nuvem, certo? Você tem isso além da fábrica, não é no computador físico da fábrica. Você tem além da fábrica. Um gerente de uma determinada empresa no Rio Grande do Sul, ele pode intervir numa filial em Recife, por exemplo, certo? Inclusive, ele pode até mexer no processo de uma máquina. Só um exemplo disso. Eu trabalhei, no início de minha carreira como engenheiro eletricista, numa subestação. Na subestação Aracaju, que era na saída da cidade. Eu estava lá dentro, a gente tinha eu trabalhava lá dentro da subestação, tinha um quadro sinótico, e a gente fazia todas as modificações, os desligamentos, através de um quadro sinótico, que você mostrava a chavezinha aqui, tirava a chavezinha, e aí você ligava para o operador ia lá e desligava uma determinada chave. Hoje em dia, não tem ninguém trabalhando na subestação, não tem nem vigia. A parte da vigilância é feita toda por câmera. Você faz tudo isso por computador. Você desliga os sistemas, desliga até um disjuntor
de passagem, você desliga via computador. Voltando um pouco, a gente tem também a questão da indústria 4.0, a segurança da informação. Ora, se são gerados dados, esses dados são colocados na nuvem, você pode ter a questão da pirataria eletrônica. Uma determinada empresa pode roubar esses dados e colocar no processo de fabricação dela, né, um processo de produção dela. Então, é uma outra coisa que é importante. Outra coisa, um outro detalhe é a manufatura aditiva. O que é isso? Você não tem mais estoque numa empresa. Certo? Você pode simplesmente ter uma impressora 3D, ou Ademir, eu esqueci o nome do equipamento que a gente tem aí no laboratório, que a gente fabrica peças. Esqueci. Ou seja, em outras palavras, muda completamente a logística, você não precisa ter estoque. Uma determinada peça quebrou, imediatamente você constrói essa peça dentro da fábrica, certo? Isso você pode fazer através dessas impressoras 3D, entendeu? É um outro ponto importante da indústria 4.0. É o just in time. É isso mesmo. E outra coisa é a questão do Big Data, né? Que é, você tem um volume de dados muito grande, e esse volume de dados muito grande ele pode ser trabalhado para que até o próprio processo entenda, através da inteligência artificial, qual é o melhor mecanismo para você alavancar essa linha de produção. Então, basicamente, uma indústria 4.0, ela tem esses elementos, certo? Eu tenho aqui, não vou detalhar muito, mas veja, eu tenho aqui tudo que eu falei mais detalhadamente. Você tem desde o fornecedor, inicialmente, você tem uma cadeia de valor completamente integrada, certo? Porque tudo é sistematizado, você tem tudo com Big Data, certo? E a computação na nuvem, e a inteligência artificial gerenciando esse processo. Então, eu sei que vai faltar matéria-prima para um determinado produto. Esse sistema já me indica, ó, se eu preciso fabricar 100 peças, eu preciso de tanto de ferro. Isso aqui já vai ser interligado com o fornecedor, certo? Eu tenho uma coisa importantíssima, uma geração de energia na empresa, que aí passa, você tem na indústria 1.0, carvão, até chegar à eletricidade, passa por energias de fontes renováveis, certo? Energia do vento, eólica, a questão da energia solar, certo? Você tem os sensores que retroagem com o sistema, isso evita um monitoramento mais detalhado. Com um monitoramento mais detalhado, você evita perdas, evita defeitos, é o chamado desvio zero, certo? Você tem, os sistemas são físicos, mas eles são automatizados completamente, certo? Todos inconectados, e a própria máquina aprende. Você está dando um defeitozinho na tampa da Coca-Cola, não pode falar, mas na tampa de um determinado refrigerante, o próprio sistema vai entender que teve aquele erro e vai se autocorrigir. E esse processo vai até o cliente. Você pode, inclusive, trabalhar com a demanda. Hoje em dia, você pode, um cliente, você só fabrica carros, por exemplo, por determinada demanda, certo? A determinada agência de vendas de carros de Aracaju quer 5 carros. Isso aí já vai estar no próprio sistema, e o sistema já coloca aquilo ali na fila para poder entender. Então, você tem todo um processo integrado. A palavra que resume uma indústria 4.0 é a integração. É um ecossistema completamente integrado. Então, essa é a visão é o conceito da indústria 4.0. Eu estou dando um conceito geral, um conceito acadêmico, sem
entrar na questão do que isso influencia na economia, do que isso vai influenciar, por exemplo, no comportamento da sociedade futuramente. Isso aí é uma questão que a gente pode colocar em discussão já no final da palestra. Bem, e as cidades inteligentes? As cidades inteligentes levam um pouco dessa questão da visão do Big Data, desses novas tecnologias, desses algoritmos inteligentes. Então, isso seria aplicado mais a uma cidade, certo? Então, o que é uma cidade inteligente? Do ponto de vista acadêmico. Porque eu tenho algumas restrições, porque a gente se empolga muito. A utilização da tecnologia de informação, hoje em dia você, por exemplo, pega um Uber na maior facilidade do mundo. Antigamente você ficava esperando o táxi em determinada rua para o táxi passar, isso aí ninguém vai entender aí do pessoal mais novo, não. Entendeu? Hoje em dia, em qualquer lugar que você está, você tem um acesso ao transporte. Automação e controle dos edifícios, um planejamento urbano eficiente, que você, por exemplo, a gente tem aqui, eu estou em Recife, fazendo doutorado, então a gente tem uma avenida, que é a Avenida Conde da Boa Vista, que era uma avenida cheia de vendedores ambulantes, que era impossível você transitar na rua. Essa rua foi requalificada, é uma grande avenida, com um sistema de tráfego calmo, que é uma maneira de você diminuir a velocidade dos carros. E a questão dos ambulantes, eles foram colocados, a prefeitura colocou eles em determinados locais específicos, tipo shoppings, entendeu? Com box, geralmente perto de centrais de transporte, e a rua ficou realmente com uma via somente para ônibus, ficou realmente inteligente. Esse é um exemplo de planejamento inteligente. A questão da mobilidade urbana, do transporte público sustentável, o ideal, e a gente vai ter que acontecer isso, é que a gente não precise, veja, a gente não precise comprar carro. Se você tiver próximo à sua casa, uma estação de metrô, um sistema de ônibus interessante, seguro, vai chegar o momento que você não vai sentir a necessidade de usar carro. Mas para você ter uma mobilidade inteligente, você tem que ter vários modais. Isso já acontece, por exemplo, no aeroporto você tem, já dentro do aeroporto, uma estação de metrô. Você ter bicicletas. Primeiro, a cidade tem que ter um sistema de vias de bicicletas interessante, né? Então, você tem bicicletas compartilhadas. Você ter ônibus mais confortáveis. E você tem que usar o recurso fluvial. Em Aracaju, a gente tem aí o Rio Sergipe, que seria uma opção de mobilidade. É você conseguir integrar esses sistemas de modais, para a gente tirar mais o carro da rua. Porque o mundo não vai aguentar tanto carro. A gente vai ter, se continuar nesse ritmo, a gente vai ter uma situação de um engarrafamento de 24 horas. Quando você sai da sua garagem e você só chega ao seu local um dia depois. Uma outra coisa interessante é a gestão inteligente de resíduos sólidos. O problema do lixo é um problema muito sério, certo? E aí está atrelado a essa questão da melhoria da qualidade, da sustentabilidade ambiental. A gente precisa ter um controle maior sobre a emissão de poluentes, um controle maior sobre os rios urbanos. Certo? A preocupação com o ambiente social, isso é importante, porque senão a gente não teria, não tem uma cidade inteligente sem essa preocupação. Tem um exemplo interessante aqui no Porto Digital. Gosto muito do Porto Digital. O Porto Digital é um ecossistema de empresas, tem 300 empresas, que se fixou num bairro antigo aqui do Recife. E aí, nesse bairro antigo, chamado Recife Antigo, tem uma comunidade chamada Comunidade do Pilar. O Porto, geralmente, quando se chega a essas empresas de tecnologia, tem a Google, tem a NASA,
e a Samsung e várias outras, são 300 e tantas empresas. Se você, por exemplo, o Porto Digital poderia fazer o seguinte: eu vou urbanizar a comunidade do Pilar. Mas se ele urbanizasse a comunidade do Pilar, o que aconteceria? As pessoas, os aluguéis iam ficar caros e as pessoas iam sair dali. O que o Porto Digital está fazendo? Ele está pegando as pessoas da comunidade do Pilar, as pessoas que fazem doce de leite, está qualificando essas pessoas, criando pequenas empresas das próprias pessoas. É diferente um pouco da situação do iFood. O cara tem uma bicicleta, uma moto, coisa. Não é isso. Eles têm um galpão lá, os moradores da comunidade possuem toda a estrutura de assessoramento e toda a estrutura de qualificação para que seu produto seja vendido de uma forma mais eficiente. Só um exemplo disso aí: um vendedor de pipoca, ali no Marco Zero, ele tem um carrinho todo já estruturado, e você pega a pipoca, quando a pipoca fica pronta, ele tem um aplicativo que onde você estiver ali no Marco Zero, na região daqui, ele diz: está pronta a pipoca, aí você vai lá pegar. Certo? Tecnologias aplicadas à educação, a pandemia nos mostrou isso, que a gente tem, que a educação não é só necessário, isso aí seria um assunto de uma outra palestra, mas a gente precisa usar essas tecnologias em sala de aula, certo? Na saúde também. Mais um exemplo do Porto Digital aqui na saúde. Tem um aplicativo aqui que é o Vacine Já. Você se cadastra, diz qual é o seu grupo, qual é a sua idade, a sua profissão, e aí, nesse aplicativo, você vai receber uma mensagem com o dia e a hora que está disponibilizada a vacina para você. Certo? Foi uma coisa bastante interessante, que eu tive um convênio com o Porto Digital e a Secretaria de Saúde de Pernambuco. O sistema com comércio eletrônico, todo mundo já sabe, isso aí também é uma coisa que pode acarretar uma diminuição das lojas físicas, certo? A transparência do governo, certo? Você não tem mais sentido você ir numa repartição pública, esperar 5 dias para um determinado alvará, para um determinado certidão negativa, certo? E os gastos do governo, eles têm que ser de acesso livre para os cidadãos, e que esses dados sejam compartilhados. Essa é uma questão, né? Por exemplo, quanto se gastou para fazer esse aplicativo do Vacine Já? Eu preciso saber, eu quero saber, o cidadão tem o direito de saber, e tem o direito até de intervir. Não, eu preferia que você fizesse uma outra coisa. Então, mais ou menos, a cidade inteligente engloba isso aí, certo? Você tem, ramificando da questão da cidade inteligente, uma economia mais inteligente, certo? O espírito inovador, a questão de marcas. No Polo Digital tem 60 empresas que trabalham somente com design de marcas, de apresentação, certo? Tem a flexibilidade do mercado de trabalho, certo? A internacionalização e a habilidade de transformar. A mobilidade inteligente, que eu já falei, o ambiente inteligente, você saber usar a definição de desenvolvimento sustentável, que é a gente usar os recursos naturais guardando para as futuras gerações, certo? A governança inteligente, com a participação do cidadão. Outro exemplo de governança inteligente aqui. Tem uma rua que chama Rua da Moeda. É uma rua que tem bar de um lado, bar do outro, e essa rua era aberta, certo? A prefeitura fez uma pesquisa, certo? Com os frequentadores, se os frequentadores gostariam que essa rua fosse fechada. O resultado foi que 90% disseram que preferiam que essa rua fosse fechada. Essa rua foi fechada, e hoje em dia você tem essa rua toda, ela é ocupada por mesas de bar. Ele virou um centro de entretenimento do Recife, um centro cultural de entretenimento do Recife. E isso foi com o aval da
da população. Isso também já aconteceu em Nova York. A questão da vida inteligente, da qualidade, da segurança, a questão da segurança é uma questão muito importante, entendeu? Você tem vários aplicativos que começam a, quando tem um determinado assalto, antes de você dar o boletim de ocorrência na polícia, você já diz, eu teve um assalto aqui, então você tem um mapeamento, onde é que está tendo assalto, então a polícia pode ir para aquele local. Por exemplo, tinha nesse aplicativo, em um ponto que era um assalto na saída do shopping, os trabalhadores do shopping eram assaltados, pronto, botou-se um posto policial lá. E é a questão do ser humano inteligente, né? A gente está fazendo tudo isso para que a qualidade de vida das pessoas melhore. Então, essa é uma ideia acadêmica do que é indústria 4.0 e cidades inteligentes. Mas existia uma coisa que minha avó dizia, tem muita gente que tem lobo em pele de cordeiro, a gente tem que tomar cuidado. Não se empolgar muito com essa ilusão de um mundo melhor através da tecnologia. Por quê? Porque existem indústrias assim, mas também hoje existem indústrias assim, completamente organizadas. Se você for para uma indústria de manteiga ali em Glória, rapaz, é um ambiente completamente insalubre. Então, a gente tem que observar, quando a gente fala nessa questão da indústria 4.0, em alguns países e no Brasil, ainda a coisa não é bem assim. Do mesmo jeito, uma cidade inteligente não é isso. Não é só isso. Você enxerga a cidade inteligente assim. A gente pode ter numa cidade isso. Como é que a gente tem uma cidade inteligente? Eu sempre digo isso. Como é que a gente tem uma cidade inteligente e a gente não tem saneamento básico para todos? Certo? A gente tem qualidades de situações de moradia desse estilo aí. É uma favela indiana, mas a gente pode encontrar no Brasil. Então é isso. Mas a gente tem algumas esperanças, né? Na verdade. E essas esperanças incorrem nessa questão da gente discutir esses avanços tecnológicos, discutir a questão da cidade inteligente, de um ponto de vista mais humanismo. A gente está fazendo tudo isso para quê? Se não for para aumentar a qualidade de vida de todas as pessoas, não tem sentido. Então, a gente precisa enxergar isso. E, enxergando isso, a gente vai fazendo a nossa parte, né? A nossa parte de formiguinha, a nossa parte de pequenas ações que modifiquem isso. Um exemplo que eu dei foi essa questão do Porto Digital, que tem outra questão, estou falando muito do Porto Digital porque eu estou estudando isso, estou próximo. Por exemplo, eles montaram, lá no Recife Antigo, uma creche para as pessoas que trabalham no Porto Digital, mas também para as pessoas da comunidade. Certo? Eles estão incluindo uma cidade inteligente, é uma cidade que tem que ser inclusiva, porque senão a gente cai naquela história da pele do lobo com cordeiro. Então, na verdade, a minha participação inicial termina aqui. Essas formiguinhas também, o Diego vai falar uma ação que ele fez, eu acho que Silvio também, e depois a gente volta para a gente discutir de uma maneira mais geral e as implicações dessa questão, principalmente tocando no ponto do que mudou da pré-pandemia para a pós-pandemia. Ok? Vou interromper aqui meu compartilhamento. Alô? Professor Monteiro, bom dia. Bom dia a todos. Eu creio que deu algum problema na conexão aí do professor Ademir, que ele saiu. Então, mesmo sem ele na sala, eu vou dar
continuidade. Minha internet está um pouco instável, então se estiver travando aqui, alguém aí me mandou uma mensagem no WhatsApp, pode ser que eu fique falando, e minha internet caia. Só queria um feedback aí se está travando o meu som ou está tudo tranquilo. Não, tá bom. Eu saí aqui sem querer, mas voltei já. Pronto. Obrigado aí, Ademir. Eu vou desligar o som para poder ficar mais fácil, né? Tá. Professor Monteiro, estava dizendo aqui, eu creio que o professor Ademir caiu. Então, eu vou dar continuidade aqui e assim que ele voltar, a gente organiza a nossa aula. Então, em primeiro lugar, queria agradecer aí a presença de todos. Nossa sala aqui, em alguns momentos, ficou lotada, mais de 100 pessoas. Isso, em um sábado, é muito gratificante ver aí a participação de vocês. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Agradecer aí. Eu fico até tímido aí, depois das palavras do professor Monteiro, do conhecimento que ele tem aí no assunto, mas a gente vai falando devagarzinho e sempre vai acrescentando algumas coisas aí. Vocês estão enxergando? Ok. Beleza. A partir do momento agora, eu não estou mais lendo o chat, só vou escutar o áudio de vocês. Então, a qualquer momento aí, pode interromper. Então, continuando aqui o nosso tema principal da nossa aula, eu quero começar com a imagem, só para a gente pensar um pouco em um curto período de tempo. Peguei um tempo mais curto, que foi basicamente aí a década que a grande maioria dos senhores nasceram, e queria comparar aqui, em 10 anos, o que é que a gente pode ver de uma evolução tecnológica. Lá nos anos 2000, a gente tinha um computador de aproximadamente 381 milímetros, comprimento 381, profundidade 435. Isso aqui de tamanho físico dele. O peso aproximadamente 15 quilos. O preço, em média, 150 ou $1.500. E uma memória de 500 MHz da CPU, uma RAM de 128. A resolução não interessa muito. E capacidade de armazenamento 30 GB. 10 anos depois, o que é que a gente tem? Um smartphone com dimensões extremamente menores do que a gente tinha em 2000, nos anos 2000. Né? Nos anos 2000 a gente só tinha aparelho celular, muito difícil ter as tecnologias que a gente tem hoje em um smartphone. Basicamente era só SMS, e mesmo assim SMS pago, a gente contava para poder mandar mensagem. Mandar mensagem era bem de luxo. Quando começou a ficar mensagem ilimitada de SMS de texto, para a gente foi uma maravilha. O peso dele, 138 gramas, o preço, aproximadamente $600. A CPU, já comparando aqui, é o dobro do que a gente tinha lá em um computador. A memória de RAM também bem maior, resolução, as duas estão compatíveis, armazenamento também está compatível. Mas, senhores, comparem aqui, no mínimo, o tamanho dos dois, a portabilidade e o quanto a indústria conseguiu evoluir em apenas 10 anos. Aqui a gente está falando, lógico, pensando mais na residencial, né? O que a gente consegue ver com mais facilidade. Mas pensando na indústria aí, o que o professor Monteiro falou, toda essa evolução que vem desde o século 18, na indústria, pode considerar assim, 1.0, né? Passando pela 2.0, 3.0 até hoje. Então, muita coisa aí se passou durante todos esses anos, e não tenha dúvida se aqui eu estou mostrando um exemplo pontual das mudanças que ocorreram aí de um computador para um smartphone em 10 anos. Na indústria 4.0, a gente pode imaginar a quantidade de diferença aí que tem lá da indústria 1.0, que o professor Monteiro falou muito bem aí do histórico. Já pensando aqui na indústria 4.0, aqui na verdade essa imagem seria algo parecido aí com a... É difícil por imagem de saber se é a indústria 3.0, 4.0, que na 3.0 também a gente já tinha a parte de robótica, mas a indústria 4.0 chegou
para a gente definir que não tem um limite para a tecnologia. Seria errado a gente falar que a tecnologia já chegou ao seu ponto máximo. A indústria 4.0 veio justamente para quebrar com tudo isso. Ela está ligada a vários outros segmentos que fica assim, a tecnologia não tem fim. Ela vai sempre crescer, crescer, crescer. Sempre vai ter algo a mais para implementar, algo a mais para automatizar, para a gente ficar de supervisório na indústria, um supervisório por nuvem, até um controle por nuvem. Imagina a gente controlar uma fábrica da sede. Tem a sede lá em São Paulo, tem uma filial aqui em Sergipe, e lá de São Paulo o pessoal conseguir, através de acesso remoto, controlar uma máquina dessa, aumentar a produção, diminuir a produção. Então, tudo isso aí está ligado ao que a gente está falando de indústria 4.0. Eu trouxe aqui um breve histórico falando sobre a indústria 4.0 no Brasil, o que a gente tem hoje. Quem estava aí acompanhando comigo, que foram mais os alunos de automação, lá na paralisação que a gente teve da pandemia, eu fiz algumas palestras e convidei um primo meu lá do Ceará, que ele trabalha na indústria de papelão, que lá eles já têm, lógico que eu não vou dizer que a indústria lá é 4.0, mas tem algumas partes que já tem, algumas máquinas que já tem indústria 4.0. Quem lembra da palestra dele, quem assistiu, quem estava no dia, foi basicamente uma visita que a gente fez na empresa que ele trabalha, ele apresentando fotos, mostrando os cortes da máquina, os cortes do papelão. Então, lá na indústria onde ele trabalha de celulose, já estão envolvidos conceitos da indústria 4.0. Mas o que a gente pode dizer? Algumas empresas aqui no Brasil já iniciaram essa transformação digital, mas, porém, a gente sabe que aqui no Brasil ainda não somos um país totalmente desenvolvido, a gente caminha a passos curtos, mas sempre caminhando para frente. A gente pode dizer que o Brasil, com certeza, está evoluindo, né? Mas ainda fica difícil, lógico, comparar a nossa indústria com países mais desenvolvidos do que o nosso. Então, dentro dos principais esforços que a gente tem para agilizar essas mudanças, são a criação de centros de estudos, a criação de pesquisas. A gente aqui conversando sobre a indústria 4.0 já pode acender uma luz, uma ideia aí na cabeça de vocês. Quando vocês forem para uma indústria, vocês já podem pensar em implementar algo que vocês aprenderam, algo que vocês pesquisaram, algo que vocês saibam para poder levar essa vivência, essa experiência de vocês, por mais que seja pequena, mas tudo que a gente aprende aqui consegue levar alguma coisa para frente, levar alguma ideia, e quem sabe aí a gente brigar cada vez mais para incentivar e transformar aí essa mudança da indústria 3.0 para 4.0 no Brasil. E já vindo para os dias atuais, falando desse ano 2000, né? Embora a gravidade, com as complicações da emergência na saúde pública, tenha favorecido alguns processos. Então, tudo na vida, a gente tem que tentar enxergar um lado bom, né? Infelizmente, até na guerra existe lado bom. Estou falando no sentido de tecnologia, né? Então, nessa pandemia aí mundial, apesar de muitas e muitas mortes, muitos sofrimentos, para a tecnologia, isso acaba sendo algo, vamos dizer assim, até entre aspas, considerado como um bom, porque a nossa necessidade, a nossa urgência, a nossa pressa por uma solução, acaba o pessoal investindo muito em tecnologia que a gente pode divulgar, adquirir mais material, investir realmente nas tecnologias. Então, há 5 desafios a serem superados na nossa indústria nacional: a segurança, falta de habilidade
Então, isso aqui é um fator muito grande na indústria. O professor Monteiro está aí? Tô. Ok. Professor, quer dar algum comentário aí de alguma empresa que você sabe, que você conhece, que tenha sofrido com falta de mão de obra especializada para poder trabalhar? Rapaz, a Jeep, instalada em Goiânia, que é um interior de Pernambuco, ela, inicialmente, quando foi montada, a população goianiense esperava que a mão de obra fosse absorvida da própria cidade. O que aconteceu foi, por falta disso que você está falando, todas as pessoas vieram de fora. Inclusive, a gente tem 2 alunos da gente, do curso de eletromecânica, trabalhando lá. Eles moram em João Pessoa e vão trabalhar lá. Quer dizer, às vezes, você tem essa questão, você tem que estar ligado. Porque quando você está no curso, não espere que o curso lhe ensine tudo. Por quê? Porque o processo é dinâmico. As coisas vão mudando. Então, você tem que ter a capacidade de enxergar horizontes. Lá dentro da empresa, você vai receber a sua orientação, receber a sua qualificação. Então, às vezes, você fica... por exemplo, essa palestra que a gente está dando hoje é um alerta, como você falou, é um alerta. Olha, preciso entender essas coisas, a gente tem que ficar aberto. O profissional de hoje é um profissional... que a empresa quer é um profissional que tenha uma capacidade de mudança muito grande, uma capacidade de querer aprender. É um pouco diferente da indústria 1.0, que era aquela máquina que dali, você treinava para aquilo ali, você fazia aquilo ali e pronto. Hoje não, as coisas vão mudando, então você tem que ter essa capacidade de transformação do profissional. É exatamente isso. Perfeito, professor. Obrigado aí pela colaboração. Então, senhores, já entrando em um projeto mais prático, falando um pouco aí de indústria 4.0, tudo isso aí que o professor Monteiro falou na palestra inicial, agora no meio da pandemia do novo coronavírus, a gente sabe que o setor de saúde, seja ele público ou privado, ficou completamente sobrecarregado, né? Exigindo até o limite dos profissionais que estavam ali considerados na linha de frente, né? E também a gente sabe que não só aqui no Brasil, mas como em todo mundo, a infraestrutura que a gente tinha, a gente não estava preparado para receber essa quantidade de pacientes em um curto período de tempo, né? Isso também surgiu não só nos equipamentos, nas máquinas hospitalares, mas também com a falta de equipamento de proteção individual, não só os médicos e enfermeiros, mas todos que estavam ali na linha de frente, né? A gente sabe que o sistema de saúde não é composto só por médicos, enfermeiros e técnicos, né? Tem todo um sistema aí por trás que dependemos de todo mundo sem conseguir apontar quem é o principal que envolve todo o conceito de saúde. Então, o cenário nas unidades de saúde, falando da carência, da falta de equipamento de proteção individual para poder atender as necessidades básicas de saúde para todos os funcionários e também para os pacientes no hospital. Com isso, foi pensado no projeto criação de Face Shield, para poder fazer a proteção desses profissionais de saúde que estavam combatendo o coronavírus. Então, idealizou uma iniciativa para confeccionar essas máscaras de proteção individual, aquelas máscaras que pega aqui na frente, que é um dos EPIs, equipamento de proteção individual. Rapaz, beleza? Isso aqui, nós do IFES, idealizado pela professora Stephanie Camarri, que foi quem começou a ideia, mas não só aqui, mas em todo o Brasil, a gente conseguia ver centros de pesquisa desenvolvendo projetos, cada um fazendo a sua parte, né, como eu falei, que a gente trabalhando para poder confeccionar
equipamentos de proteção para o pessoal lá realmente da linha de frente poder trabalhar melhor, né? Então, o nosso projeto aqui, como a grande maioria no Brasil, foi idealizado totalmente por meio de trabalho voluntário, de caráter social, e doando todos os equipamentos de proteção para as instituições de saúde. Então, basicamente, antes de falar um pouco, vou passar para essa imagem. Vocês sabem que equipamento é esse? Quem não está familiarizado, isso aqui é uma impressora 3D, beleza? Uma um pouco mais robusta, em termos de tecnologias, ela trabalha Wi-Fi, tem toda uma proteção por fora, e aqui é uma impressora que é, digamos assim, a mais comum que a gente encontra nos laboratórios, que é da marca Ender. A título de curiosidade, as duas fazem a mesma coisa, beleza? Uma tem conexões um pouco a mais, é um pouco mais robusta, tem uma proteção um pouco melhor, lógico que está atrelado ao seu valor, mas as duas têm a mesma dimensão, a mesma área de impressão, basicamente a mesma velocidade, tem umas mudanças ou outras, lógico, né? Mas a Ender 3 trabalha muito, muito bem. Você pode já perguntar, professor, qual é o preço de uma impressora dessa? É algo muito caro? Eu tenho certeza absoluta que o celular aí que vocês estão na mão, de muitas pessoas, lógico, é bem mais caro do que uma impressora dessa. Você consegue comprar uma Ender dessa em torno de uns R$ 1.700. Eu tenho certeza que tem alguém aí que está assistindo essa aula nossa com algum celular na mão que tem um preço bem maior do que uma impressora dessa, dividido em 12, 20 vezes, beleza? Então, é um equipamento que é caro, é um investimento alto, mas questão de prioridades. Antes, eu vou abrir um parênteses aqui, no projeto de Face Shield, e queria chamar a atenção de como vocês podem ganhar dinheiro trabalhando com impressora 3D. É um leque muito, muito grande. Eu trouxe só 2 pequenos exemplos, mas para chamar a atenção de vocês, né, para vocês terem noção. Peguei ontem à noite no site do Mercado Livre. Isso é coisa real, super atual. Aqui é um porta-treco, né, no caso, aqui um porta-lápis. Ele tem aproximadamente 10 centímetros e o custo que o pessoal está vendendo, R$ 62. Ele gastou quanto? 1 quilo de filamento, que a gente usa da impressão 3D, está em torno de uns R$ 70. Estou dizendo 1 quilo de filamento, né? Isso aqui tem 10 centímetros. Deve ter quantas gramas aqui? O software fala isso para a gente, antes da gente imprimir, para a gente ter noção de valor. Mas está muito, muito longe aqui de chegar a 1 quilo, né? E para vocês terem noção do valor que eles estão cobrando em uma peça dessa. Eu trago outra peça bem mais elaborada, um bonequinho do Thor. Este boneco é usado, não é novo, e ele está cobrando pelo boneco usado, impresso em impressora 3D, filamento ABS, em R$ 300, fora o frete, lógico, né? Então, não é uma peça que vocês vão comprar em impressora 3D hoje e vão fabricar, lógico que não. É uma peça bem complexa de se imprimir. Talvez até com a Ender daquela vocês não consigam imprimir uma peça tão bem elaborada quanto essa. Mas, se vocês tiverem curiosidade, colocar em qualquer site, eu falo no Mercado Livre, que é bem difundido, né? Peças de impressora 3D, bonecos de impressora 3D. Vocês vão encontrar lá bonecos bem mais simples e na faixa de preço aí variando de R$ 50 a R$ 100. E essas peças vendem e vendem bastante. Então, é algo aí que a indústria 4.0 trouxe a ideia da impressora 3D. O professor Monteiro falou questão da logística. Um exemplo que a gente pode dar, a impressora 3D, a gente pode substituir peças
em vez de a gente ter peça no estoque, a gente fabricar a própria peça que vai utilizar. Uma impressora 3D ali vai demorar, não é instantâneo, lógico, você não vai imprimir uma peça dessa aí em 5, 10 minutos, demoram algumas horas, mas em vez de você ter o estoque lá da peça, você pode muito bem fabricar essa peça. E foi pensando nisso, voltando para o nosso projeto do Face Shield, foi só um parênteses que eu abri aí para colocar ideias para vocês, né? Esse aqui é um Face Shield, todo feito em impressora 3D. Ele tem basicamente duas partes, né? A parte feita em impressora 3D, que é esse suporte aqui da cabeça e esse suporte aqui embaixo. E isso aqui transparente não é feito em impressora 3D, isso é uma folha de acetato, que mais na frente eu vou falar um pouco sobre ela. Mas, voltando para a indústria 4.0, antes da gente iniciar um projeto, por mais simples que seja, um projeto desse aqui é considerado um projeto simples de confecção, mas a gente tem que simular, tem que ver como é que esse projeto vai ficar antes da gente executar. Para quê? Para evitar a gente estar gastando filamento, estar imprimindo, gastando tempo. É melhor você parar, planejar o seu processo para depois executar, beleza? Então, todo o nosso projeto começa no gerenciamento do projeto total. Então, já pensando nessa parte de gerenciamento, eu mostrei aqui a impressora para vocês. Aqui é a área de impressão dela. O que é que no projeto inicial já ficou definido? Quando a gente fosse imprimir, já imprimia duas carcaças ao mesmo tempo. A impressora permite isso. No design dela aqui, a gente escolhe a posição que a gente quer. Então, em apenas uma impressão, em vez de ele imprimir só uma peça, ele já conseguiu imprimir duas peças ao mesmo tempo. Lógico que o tempo de imprimir uma peça vai ser menor do que o tempo de imprimir duas, mas o tempo de imprimir duas peças juntas vai ser menor do que o tempo de imprimir apenas uma. E aqui a gente pode deixar várias máquinas trabalhando, e por mais que o tempo vai ser maior de imprimir apenas uma peça, mas já é tempo a menos de mão de obra humana para operar a máquina. Perfeito? Então, todo o trabalho, seja ele na indústria 4.0 ou em qualquer outro projeto que vocês estejam fazendo, antes de executar, vocês têm que pensar no gerenciamento do projeto, beleza? Lembra que eu falei aqui, Face Shield, projeto bem simples, duas peças feitas em impressora 3D e o acetato. Imagine se a gente imprimisse 2.000 peças dessa aqui e quando fosse chegar no acetato, a gente não encontrasse, não tivesse fornecedor para vender. E isso aconteceu. História um pouco mais para frente, para a gente conversar. Então, aqui é uma impressora 3D do modelo Ender, que eu peguei na internet, e que ele usou um filamento. O filamento a gente usava um filamento que tinha qualquer cor que tinha disponível. Os fornecedores de filamento também, de peças, estavam sobrecarregados, que era muito, muito pedido. Então, a cor que tinha disponível, a gente acabava pegando já para imprimir, beleza? Aqui, uma impressora fazendo os dois suportes ao mesmo tempo, estão vendo? Já está no processo, está no meio do processo aqui, ele ainda não levantou toda a estrutura. Uma fotografia aqui de vários processos já pronto para colocar o acetato. E em termos de tempo, em média, a impressão demorou em torno de 2h30 nesse filamento laranja. E já pensando no projeto, para criar a face, o protetor de rosto, foram utilizados folha A3 de acetato de micra 28, aí a espessura dele, né? Atualmente os preços não estão bons e a oferta na internet também não possui grandes variedades. Isso aqui na época do projeto, né? Lá por meio de maio, junho do ano passado, que estava bem no início da pandemia e todo aquele susto nosso, né? Então, aqui
ainda na fase inicial de gerenciamento, a gente com uma folha cortada para poder ser encaixado no face shield, para ser encaixado no face shield não, na peça que a gente foi imprimir para criar o face shield. Então, mais uma vez, todo o projeto, antes de ser executado, ele tem que ser planejado, tem que ser gerenciado, beleza? Desde de quem vai operar a máquina, onde a gente vai encontrar a matéria-prima, se tem máquina suficiente. Não adiantava também a gente comprar aí, 50, 100 quilos de filamento se só tivesse uma impressora 3D. Ela não ia dar conta. E para imprimir 2 peças dessa, demorava em torno de 2 horas e meia. Eu teria que ter várias impressoras 3D para trabalhar em paralelo para criar esses face shields. Um face shield aqui já pronto, também feito no Ender. Vocês podem ver que Ender é o mais comum, encontrada nos laboratórios. E agora, o acetato já colocado no suporte. Tem alguns face shields que são todos feitos de impressora 3D, o arco aqui que encaixa na cabeça. Tem outros que é só a metade e aqui eles encaixam elástico para prender em volta da cabeça. Aqui são os face shields prontos, como eu falei, de várias cores. Era o filamento que a gente tinha disponível para poder imprimir. Outro aqui, feito todo em impressora 3D. Aqui não é de elástico. Tem alguns aqui que eles usam elástico para poder segurar na nossa cabeça. Aqui é uma foto da D9, que é uma diretoria de inovação do IFES, projeto feito lá na D9. Eu acho que tinham 6 impressoras rodando em paralelo, 8, agora não vou lembrar o número, mas estão vendo aí que a produção nossa foi grande, nossa do IFES, que eu digo, né? Outra impressora aí do IFES, do Laboratório de Inovação, imprimindo essas peças aí de impressora 3D. Então, pessoal, a importância dessas máquinas aí da indústria 4.0 que vieram, a impressora 3D já era difundida, agora com esse Face Shield, eu tenho certeza que ela foi difundida cada vez mais, foi a parte que eu falei aí, infelizmente a pandemia, a gente tem que tentar olhar o lado bom, acabou melhorando a tecnologia, né? E a importância da gente participar de todos os projetos, processos que envolvam, para a gente sempre lutar pelo avanço da tecnologia. Então, aqui uma foto minha, lá de meados de maio, junho. Eu trabalhei mais na parte de logística, pegando esses materiais da residência do pessoal, residência das fábricas, das indústrias, que estavam imprimindo esse acetato. Eu ia com o carro do IFES, a gente saía recolhendo todo esse material e deixava em um lugar só. Então, todo mundo tem que contribuir de algum jeito para todos esses problemas, né? Então, a pandemia, a gente pode considerar que ela veio, assim, no sentido de ajudar a indústria 4.0 a se acelerar cada vez mais. Então, agradeço aí ao tempo. E o professor Ademir, eu acho que não está aqui, então passo a palavra aí para o professor Silvio, para complementar a nossa aula. Show de bola. Beleza, aqui, obrigado. Ademir voltou. Desculpa, Ademir, que a gente sabia que você tinha tomado uma queda, não sabia se ia levantar. Pode ficar à vontade, cara. Pode ficar à vontade, professor Silvio. Beleza, então. E aí, pessoal, tudo bem? Parabéns, professor Diego, professor Ademir, professor Ricardo. Eu vou resumir minha fala em cerca de 15, no máximo 20 minutos, tá certo? Vou tentar controlar aqui. E vou tentar estar mostrando para vocês como é que a biologia, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, como é que a biologia ela entra na indústria, como é que ela tem entrado e como é que ela vai estar participando
da indústria 4.0. Então, estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Eu já ia começar a gravar, porque a gente está acostumado a gravar a aula, né? Mas hoje não precisa gravar. Beleza? Só me confirmem se vocês estão visualizando. Espera um pouquinho, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Se vocês estão visualizando aí uma tela, uma célula, com fundo azul e passei dois traços vermelhos, Sim. só que eu não estou mais vendo o chat. Beleza. E, Diegão, você estava aí falando, e aí eu não sei se você vai recordar, mas em fevereiro, mais ou menos, a gente estava atravessando ali, você estava indo de Dona Gilda para o IFES, e eu estava indo no caminho inverso, e a gente foi se dar a mão. Aí eu disse, vamos realmente apertar a mão, porque é uma das últimas vezes que a gente vai conseguir apertar a mão, pelos próximos meses, não sei se vai lembrar. Isso era em Lembro, fevereiro, e sim. muita gente não acreditava, né? Aí disse, vamos aproveitar, Diego, porque daqui a pouco a gente não vai mais poder apertar a mão. E tem cerca de um ano que a gente não pode mais apertar a mão um do outro. E aí, pessoal, vocês viram que no início da palestra do professor Diego, ele colocou aquela comparação do computador de 2000, né, com o celular 10 anos depois. E lembre-se que eu não estou vendo mais o chat também. E aí é interessante como a biologia ela vai evoluindo junto com a indústria 4.0, porque quando a gente observa, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma célula, tá aqui é uma célula, claro, isso é um desenho criado pelo homem, não é uma célula real, e a gente tem as máquinas transformando aqui com um tipo de engenharia, transformando essa célula de alguma forma. E aí eu lembro que a insulina, por exemplo, que é um hormônio que nesse momento vocês estão utilizando aí na casa de vocês, a insulina, ela é um hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue da gente, ela é necessária. Se você tiver problemas com a insulina, você vai ter uma doença chamada de diabetes, tá? Então você precisa produzir essa insulina. Então quem tem diabetes, antes de 2000, na década de 80 principalmente, de onde é que vinha insulina para pessoas que precisavam tomar insulina? Ela era arrancada, na verdade, do pâncreas, porque a insulina é produzida em um órgão chamado de pâncreas, só que ela era retirada do pâncreas de porcos ou de bois, tá? Então, você tinha lá aquele porco criado em laboratório, você retirava o pâncreas daquele porco, e desse pâncreas do porco, você retirava a insulina, e isso era um procedimento na indústria farmacêutica, com todo o controle, tá certo? Não tinha problema de questão de higiene, as técnicas eram controladas. Só que qual era o problema? Nem todo mundo se adaptava a essa insulina, porque por ser de uma espécie diferente, nós seres humanos, quem tinha a doença diabetes, estar recebendo insulina de porco, muita gente tinha reação, tinha alergia a essa insulina. Então, naquela época, retirar a insulina de porcos não dava certo para todo mundo. Por quê? Por conta de alergia. É que nem o transplante de órgãos. Transplante de órgãos, o melhor transplante que existe de órgãos é o transplante de você para você mesmo, que muita gente pensa que não existe. Mas existe. Às vezes você quebra o osso de um braço, por exemplo, tem um osso aqui chamado de rádio, e aí você quebra esse osso, às vezes espatifou bastante ele, aí você tem que pegar um pedaço de outro osso seu, o osso do quadril, da bacia, né, como a gente chama, para transplantar. E é o melhor transplante que existe porque o seu corpo reconhece como seu próprio órgão. O osso é um órgão também. O segundo transplante que é melhor em relação ao reconhecimento é dentro da mesma espécie, né? Eu tive um problema em um rim, eu recebo de outra pessoa um rim. Mas quando você pega de espécies diferentes que existe, pode dar esse problema. E aí, onde é que a biologia começou a entrar? A biologia começou a fabricar insulina em micro-organismos, tá? Então, aqui a gente tem para entender como a biologia ela está na indústria 4.0. A gente tem o cromossomo. Dentro do cromossomo, se a gente fosse abrir esse cromossomo, você ia ver o seu DNA, que está representado aqui, tá bem? O material genético. E se a gente abrir esse material genético para detalhar ele, você vai perceber que ele é formado por letrinhas. Eu vou resumir agora, já que a gente não está na aula exclusivamente do terceiro ano, mas essas letrinhas, na verdade, elas são literalmente um código. Um código. Assim como nós temos um código que nós falamos aqui no Brasil, né? Nós temos o alfabeto, formamos palavras, frases, é um código que a gente consegue se comunicar. O nosso material genético, o nosso DNA, ele também tem códigos, tá certo? Formado por essas 4 letras que são ATGC, adenina, guanina, timina, citosina, tá certo? Vocês veem isso no primeiro ano, revêem no terceiro ano. Mas esse código, o que é super interessante desse código, pessoal, para a gente daqui a pouco voltar para a insulina e a biologia sintética na indústria 4.0, é que esse código, ele é igual em todos os organismos.
Se desprenda um pouco do slide e preste atenção nisso. O que eu estou querendo te dizer, olhe para a câmera, é que o mesmo código que você tem para fabricar uma proteína, uma bactéria tem o mesmo código, uma ameba tem o mesmo código. O código, essa linguagem, ela é universal em todos os seres vivos. Então, se, por exemplo, voltando para o slide, você tiver U, né? Como eu disse a vocês, não vamos detalhar que esse U é uma uracila, tá certo? Mas se você tiver a letrinha U, perdão, se você tiver uma letrinha G, depois você tiver a letra U, e depois tiver a letra T, se tiver essas 3 letras seguidas aqui, você vai fabricar um aminoácido chamado valina. Independente de ser você, Diego, Ricardo, Ademir, Silvio, ou de ser uma bactéria. Então, o mais importante que você perceba agora é que o código genético, ele é universal em todos os seres vivos. Por isso que a gente volta para a história da insulina. Porque quando a gente conseguiu retirar, pegou lá o material, vamos lá para o slide, peguei o material genético do ser humano, tá certo? Nesse material genético do ser humano, eu escolhi a região de interesse, a região de interesse nós chamamos de gene, só que, está um pouquinho apertado aqui, a letra vai sair pior do que o normal, só que esse gene que eu queria, lembra, era o gene para fabricar insulina. Lembre, esse gene é um pedaço de DNA. Então, nós conseguimos, daqui a pouco eu explico como, cortar esse gene, só o gene de interesse. Eu não peguei o gene para fabricar olho, eu não peguei gene para fabricar melanina, eu não peguei gene para fabricar colágeno, não. Meu interesse aqui foi qual gene? Gene para fabricar, deixa eu olhar aqui o horário, foi gene para fabricar insulina. E veja que doideira, velho, que a gente faz atualmente. A gente pegou esse gene para insulina, que é um gene de um humano, e a gente injetou esse gene dentro de uma bactéria. A partir de agora, lembre-se, a bactéria utiliza os mesmos códigos que uma ameba, utiliza os mesmos códigos genéticos que um elefante, utiliza os mesmos códigos genéticos que um ser humano. Então, essa bactéria começou a fabricar insulina humana. E é assim que a insulina, dentre outros hormônios, são fabricados atualmente. Você não precisa de um porco, você não precisa de um boi, você simplesmente pega o gene de interesse, aquele gene que você está interessado, injeta em uma bactéria e ela começa a fabricar para a gente. Isso, pessoal, ele foi possível por conta da descoberta de umas enzimas chamadas de enzimas de restrição. Então, nós descobrimos que existiam enzimas que cortavam o DNA em regiões que nós queríamos, literalmente, tanto que até no ensino médio a gente chama essas enzimas assim, ó, a gente representa, só dá um oi aí no microfone para eu saber que vocês estão me ouvindo, qualquer pessoa dá um oi. Oi, oi, oi. Beleza. Aí o que acontece? Essas enzimas, muitos ois, essas enzimas a gente geralmente representa nos livros didáticos como tesouras, porque elas são literalmente tesouras, só que não são tesouras feitas de metal, né, de aço. Eu imagino que as tesouras sejam feitas de aço, não sei que tipo de aço, não entendo, mas são tesouras moleculares, ou seja, ao pé da letra, elas chegam lá no material genético e elas fazem isso aqui, elas cortam na região de interesse. Então, a gente pode brincar, literalmente, de ser Deus, porque eu posso pegar um gene e transferir para outra espécie. E como vocês sabem que eu adoro questões do Enem, até agora, no Enem que muitos de vocês fizeram há cerca de 2 semanas, caiu uma questão sobre isso. Ó, instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo gene é pedaço lá do material genético, em genomas de plantas, que possam pegar aquele código do produto de interesse e você vai jogar na planta. Veja, volta para o... Muita gente pega essa palavra codificar e não entende. É porque é o código que todos os seres vivos utilizam. É o mesmo alfabeto. Como eu disse, que uma bactéria, que um elefante, que uma ameba, ou que eu utilizo. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida, ou seja, uma substância capaz de matar vírus. Ou microbicida, homicida, que mata ser humano, microbicida, que mata micróbio, capaz de prevenir a contaminação por vírus causador da AIDS. Essa leguminosa, a leguminosa é a soja, no caso, ela é um legume, está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Então, a técnica para gerar essa leguminosa é qual? Você vê que, em um momento aqui, ele fala que está... Deixa eu apagar o restante. Ele fala que está inserindo genes.
Então, quando você transfere gene de uma espécie para outra, você está originando indivíduos transgênicos. E quando você compreende o que é um transgênico, que é literalmente, eu tenho aqui, por exemplo, uma soja, uma planta de soja, uma leguminosa, e eu pego o gene e coloco nela, você está trabalhando com transgenia. Só que, babies, o que daqui a 10 anos vocês vão ficar com raiva é porque vocês vão dizer, poxa, quando a gente estudou lá com o Diego, com o Ricardo, com o Ademir, com o Silvio, a gente falava de transgênico. E daqui a 10 anos, talvez vocês estejam, alguns vão estar com filhos, vocês vão dizer, poxa, mudou agora, o transgênico ficou um pouquinho para trás, não parou de ser usado, mas a partir de agora a gente está falando de biologia sintética. E é essa biologia sintética, que eu ainda não expliquei para vocês, que ela entra diretamente na indústria 4.0. Porque você poderia pensar, mas os transgênicos já tem algum tempo, tudo que eu compro ração para as minhas cachorras, é ração transgênica. Qual a diferença da biologia sintética para os transgênicos em si? A diferença deles é porque na biologia sintética, que é essa biologia que está dentro da indústria 4.0, você vai redesenhar organismos para fins úteis, só que com uma diferença. Você pode desenhar literalmente em um computador. Olha a diferença. No transgênico, eu pego o gene de um ser vivo, devagarzinho. Em um transgênico, eu pego o material genético, gene, de um ser vivo, e transfiro para outro ser vivo, transgênico, transferência de genes de um ser vivo para outro ser vivo, o exemplo lá para fabricar insulina, tá certo? Então, eu peguei gene da espécie humana, coloquei uma bactéria. Essa bactéria, a partir de agora, é uma bactéria transgênica, tá certo? Como eu cortei o material genético, isso também pode ser chamado de engenharia genética, porque eu literalmente fui um engenheiro do material genético, do DNA, dos genes. Só que quando eu falo de biologia sintética, pessoal, na biologia sintética, acompanha aqui nessa segunda frase, vários genes são selecionados, não é mais um gene. Vários genes são modificados, vários genes são criados, isso em computador. Você consegue literalmente estudar, você vai lá por meios químicos, que eu não, embora eu tenha trabalhado com isso em 2010, seria bem complicado explicar, mas eu consigo extrair o DNA, saber qual é a sequência daquelas letrinhas, já fiz isso, já trabalhei com isso, sei qual é aquela sequência, só que os caras inventaram agora é que eu posso pegar aquela sequência, digitar em um computador e produzir aquele material genético em um laboratório. E esse material genético agora, mas Silvio, então a diferença é essa? A principal diferença é essa. Nós, biólogos, somos dependentes da engenharia, literalmente da engenharia, para conseguir fazer isso. E não é só da engenharia genética, eu preciso aí de dados de redes, professor Rubens, acho que está aí, eu preciso de dados do professor Luan para conseguir estar fazendo isso. Então, esses genes, eu vou dar aqui o principal exemplo que a gente tem, que foi um marco isso aqui em 2010, esse Craig Venter, tem muita gente que não gosta dele. Veja o que ele fez, vamos devagarzinho, a frase está grande, mas vamos devagarzinho. Ele produziu, sintetizou o genoma dessa bactéria, Mycoplasma bicoides, tá certo? Veja, a partir da sequência do seu material genético, o genoma, arquivado no computador. Eles tinham essa sequência no computador. Eu devia até ter copiado. Eu tenho sequência de uma planta que eu trabalhei no meu computador. Eu tenho a sequência dela. Isso eu fiz em 2010. Se eu quiser fazer modificação nela, eu tenho aqui no meu computador guardado qual é a sequência do genoma. Ela não foi o genoma, porque o genoma é todo o conjunto de genes. Mas eu tenho a sequência de um pedaço do material genético dessa planta dentro aqui do meu computador. Se hoje, 10 anos depois que eu extrair essa sequência da planta, eu quiser brincar com ela de ser Deus, eu consigo brincar. Claro, não é barato. É muito caro. Em uma manhã você gasta milhares de reais para conseguir fazer experimentos desse tipo. Então, o Craig Venter, ele retirou, ele pegou essa sequência dessa bactéria chamada Mycoplasma e introduziu em uma outra bactéria, que foi também o Mycoplasma, só que capricolo, cujo DNA tinha sido previamente removido. Ou seja, ele originou uma nova bactéria, que ele chamou de Mycoplasma laboratório, com calma, né? Vamos apagar isso aqui. Ele pegou o material genético de uma bactéria, dessa Mycoplasma mycoides, injetou nessa outra bactéria, chamada Mycoplasma capricolo, só que essa segunda bactéria aqui, ela já tinha o seu DNA extraído. E o mais importante disso é que tudo isso veio de um genoma arquivado no computador.
Veja a frase que ele disse. Craig Venter, descreveu a célula como a primeira espécie autorreplicante que temos no planeta, cujo parente mais próximo é o computador. Deixa eu tentar traduzir isso para vocês, se não ficou claro. Olhando aqui o horário, a gente já está acabando, mais 6 minutinhos. Pessoal, ele pegou um carro, retirou o motor, certo? Só que era um motor natural, criou um motor a partir do computador e injetou esse motor nesse carro. Tanto que, na época, disseram que pela primeira vez tinha sido criado vida em laboratório. Filosoficamente, algumas pessoas consideram que foi criado vida. Na verdade, o que é que ele fez? Como eu disse, ele pegou a célula, tirou o material genético dela, a célula continuou lá sem material genético, criou em laboratório o material genético. Veja, cuidado com isso. Ele não pegou o material genético de outra espécie e colocou. Ele criou em laboratório esse material genético e injetou. Por isso que ele diz aqui que o parente mais próximo dessa bactéria é um computador. Ela é filha de um computador. Tá, Silvia. E qual é a importância disso? Ó, quando as células, naturalmente, acho que já deu para perceber que ela é controlada por circuito de genes. Então, você tem seus genes e eles controlam sua célula. E isso é como se fosse um circuito eletrônico. Então, o que os engenheiros querem fazer hoje é literalmente, já que essa sequência de gene aqui para fabricar tal proteína, para fabricar, por exemplo, celulase, que é um exemplo que eu vou dar daqui a pouco para vocês, por que é que eu mesmo não crio essa sequência em laboratório e aumento a produção de celulase? Então, por exemplo, essa bactéria aqui, a Mycobacterium tuberculosis, são nomes estranhos, mas basicamente é a bactéria que causa tuberculose. Ela está muito resistente a drogas. Multiresistente é uma coisa, estou resumindo como muito resistente. Multiresistente, ela está resistente a diversos tipos de antibióticos. Então, está começando a ficar complicado tratar quem tem tuberculose. E aí a gente consegue criar genes, fazer circuitos genes, colocar uma sequência gene 1, botar gene 2, botar gene 3, numa sequência para gerar substâncias que impeçam essa bactéria de se multiplicar. Além disso, uma coisa muito importante que já era para ter comentado desde o início, mas vamos falar só nesse slide. O que se tenta e já se consegue na biologia sintética, dentro da indústria 4.0, é você fazer a redução genômica. O que é isso? Você vai deixar eu não sei se ficou claro para vocês, que quando eu falo em cobaia em biologia sintética, quando você pensa em cobaia, você pensa em ratinho de laboratório, você pensa em porquinho da Índia, né? Você pensa em camundongo. Quando a gente fala em cobaia na indústria 4.0, a gente fala de bactéria. Nossas cobaias são bactérias. Às vezes, nossas cobaias também são vírus, tá? Mas por que bactéria que é uma cobaia? Vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Meus alunos sabem que eu gosto de fazer essa conta? Tem mais 4 minutos, tenham calma. Sabem que eu gosto de fazer essa conta? Faça uma conta bem rápida comigo aqui, que eu não vou saber fazer isso aqui, mas vamos comigo. A cada 20 minutos, uma bactéria consegue se dividir em 2 bactérias, tá bom? Então, o que era uma, se dividiu em 2. Então, em 1 hora, uma bactéria, você já vai imaginar, tinha virado 2, depois tinha virado 4, depois tinha virado 8. Então, você vai imaginar que depois de um dia, se você fizer essa conta aqui básica, você vai ter trilhões, você vai chegar, na verdade, a 4 trilhão de bactérias. Você vai chegar a 4 trilhão de bactérias. Trilhões ou 4 trilhão? Tem que fazer a conta, sei que são boas de matemática, eu não sou bom não. Mas chega em trilhões ou 4 trilhões de bactérias. E é por isso que a gente usa as bactérias como cobaias, porque, vamos voltar ao exemplo da insulina. Eu quero fabricar insulina. Cara, se eu botar o gene em uma bactéria, essa bactéria, daqui a 24 horas, não vai ser mais uma, vai ser um 4 trilhão de bactérias, produzindo um 4 trilhão, de modo didático, de moléculas de insulina. É aumentar a produção de certos compostos. E talvez, quem sabe, com muito medo, criar um novo ser vivo, que a gente não sabe como vai ser esse novo ser vivo. Entra em questões filosóficas, entre questões éticas muito complicadas. A gente não sabe o que esse novo ser vivo, que provavelmente será produzido, vai fazer se ele, por exemplo, fugir do laboratório. Mas ele vai ter pernas para fugir do laboratório? Não, mas vocês ouviram várias teorias, hipóteses explicativas de como o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, chegou até a gente.
Não sabemos realmente o que aconteceu, provavelmente não foi isso, a gente ainda tem discutido muito, mas basicamente, se você tem um novo ser vivo no laboratório e ele é microscópico, ele pode sair do laboratório na sua mão, se você tem profissionais que não são qualificados para estar trabalhando com esse micro-organismo. E a partir do momento que um micro-organismo chega ao ambiente, você perde o controle sobre ele. Você está exagerando, Silvio? 230 mil mortes só no Brasil por conta de um micro-organismo que a gente não sabe onde ele está. Ele sempre está alguns passos à nossa frente. Com a vacina, a gente vai conseguir equilibrar essa luta. Mas, embora estejamos na normalidade, morrem 1.300 pessoas em um dia, e a gente não fica mais triste por isso, enquanto em março, se morresse 500, a gente ficava triste por isso, embora esteja na normalidade, na verdade, nós não vencemos nada ainda da guerra contra o novo coronavírus. Ele continua alguns passos à nossa frente. Podem observar, finalizando nos últimos 2 minutos, quando se diz, se fechou uma fronteira, não recebe mais voo de tal país para evitar uma nova variante. Sinto muito, a variante já está naquele país. Ela já chegou há algumas semanas. Vocês só não identificaram ainda. Tá? Então, dando aqui 2 exemplos, pessoal, para a gente finalizar desse genoma, qual a importância desses genomas mínimos, ou seja, de você usar o mínimo de genes que um ser vivo tenha para produzir uma determinada substância, uma vacina, por exemplo, é porque esse é como se fosse assim, como se é um regime de escravidão. Só que é um regime de escravidão que é possível porque é para micro-organismo. É como se você pegasse Silvio e dissesse assim, eu posso pegar o coração de Silvio e reduzir a 30% só. Com esse pequeno batimento que ele vai ter, ele sobrevive. Eu posso pegar o cérebro de Silvio e cortar pela metade. Com essa metade, ele já sobrevive, ele não interage. É isso que a biologia tenta fazer com os micro-organismos. Excluir as informações que ele não vai estar usando, ele não precisa estar se locomovendo, por exemplo. Ele precisa estar produzindo o material que eu quero que ele produza. Ele precisa estar produzindo medicamento, ele vai estar produzindo uma vacina, algo desse tipo. E aí, os 2 exemplos que eu queria colocar para vocês, para a gente finalizar, é aqui. Parece complicado, mas não é. É uma linhagem, é um grupo de bactérias que foi desenvolvido em laboratório com essa sigla. O que importa é que ela é uma bactéria, tá bom? Bacillus subtilis. E ela teve, o que importa também para a gente é isso aqui, deixa eu mudar a cor da tinta para a gente. Ela teve 874 quilobases, ou seja, ela teve 874 mil daquelas letrinhas lá, A, G, T, C, deletados. Os engenheiros genéticos conseguiram tirar cerca de 20% do material genético dela e a bactéria continuou viva. Sabe qual foi a importância de retirar esses 20% do material genético dela? É porque agora ela produz a celulase, que é uma enzima, cerca de 2 vezes a mais do que a célula original. Então, eu aumentei a produtividade. Como? Arrancando pedaços de gene que era, digamos, bactéria não tem coração, né? É como se fosse reduzir o coração dela, reduzir o cérebro dela, porque ela não precisa mais disso, já que meu objetivo é que ela produza celulase. E idem nesse outro exemplo aqui, uma linhagem de uma Escherichia coli, chamada MGF01, que depois de você tirar vários genes, aproximadamente 1 mega de pares de bases, 1 mega de A, G, T, C, cerca de 22% do genoma, ela começou a produzir muito mais treonina, que é um aminoácido que é necessário para a gente fabricar anticorpos. Tá? Então, eu consigo fazer com que uma bactéria, que naturalmente já fabricaria treonina, fabrique muito mais para que eu consiga utilizar na minha indústria. Então, pessoal, eu sei que é muita informação, eu vou voltar aqui para a câmera para ver vocês. Eu sei que é muita informação, mas basicamente, finalizando no último minuto aqui, a biologia sintética, ela tem essa diferença da transgenia, ela tem essa diferença em relação à engenharia genética, porque ela usa todas as áreas, só que ela usa literalmente em um computador para que você crie genes, para que você delete genes, para que você escolha o que aquele organismo vai produzir e quanto ele vai produzir para a gente. Então, daqui a 10 anos, vocês vão estar, nossa, realmente, os professores daquele dia acertaram. Pode deixar isso anotado. O futuro já é o nosso presente, beleza? Então, vamos para as perguntas, né? Vou passar a palavra para o professor Ademir.
Ó, pessoal, muito obrigado pelas brilhantes palestras, professor Ricardo, professor Sandes aí, o professor Diego, são pessoas preparadíssimas, né, para dizer o que dizerem o que estão dizendo, né? Então aí, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, abre aí. Não estou vendo aqui alguma pergunta, deixa eu ver aqui, do professor Rubens, ele falou, então, em desenvolvimento do tipos de linguagens de programação de genes, correto, Silvio? Exatamente, Rubens. Eu não vou dominar essa parte da chamados computadores, né? Mas o que é que a gente faz? Literalmente assim, a gente extrai o material genético daquela espécie, sequencia, ou seja, diz qual é a ordem daqueles genes, e em 2010 a gente mandava para uma empresa nos Estados Unidos. Eles pegavam aquela sequência, colocavam no computador e criavam aquele pedaço de interesse. Na minha época, há 11 anos, né, foi em 2010, a gente construía pedaços muito pequenos, com 300 pares de bases. Hoje, faz com milhares de pares de bases, construindo literalmente genes. Porque na minha época a gente pegava só o início do gene, mas é linguagem de programação, sim. Pessoal, quem quiser pode abrir aí, pessoal, abrir aí e fazer a pergunta aí. Alguns alunos que queiram fazer pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Dirija-se aos professores. Ademir. Sim. Eu queria fazer uma observação. A gente hoje, com o Diego, com o Silvio, comigo, a gente falou em vários ramos do conhecimento. Falou em biologia, falou em computação, falou em engenharia, falou em história. Eu acho que essa é um alerta para todos nós profissionais, porque o mundo do trabalho hoje, ele está ligado a equipes multidisciplinares. Ou seja, Silvio não trabalharia se não tivesse um especialista em computação, que também entendesse um pouco de biologia. Quer dizer, não existe mais o conhecimento isolado. A gente tem que trabalhar com essa cabeça aberta para esses vários ramos do conhecimento. Eu acho que essa é uma tendência que é também desse movimento da indústria 4.0 e das cidades inteligentes. Essa interconexão também se dá do ponto de vista do conhecimento. Silvio está com um monte de coisa aí. Eu só percebi agora. Eu estava tentando tirar aqui. Ô, professor Ricardo, eu também vou... Perfeito. Eu acho que talvez seja o ápice dessa nossa conversa aqui, é o que você acabou de colocar. É impossível, não tem como, é impossível. Até nas aulas, às vezes, eu falo de outro conteúdo que eu digo, olha, estou falando aqui isso aqui da química. Se o professor de química falar diferente, ele está certo. Porque eu dependo da química. E a mesma coisa quando a gente está falando aqui de indústria 4.0. Mas eu tinha uma pergunta para vocês, desde o início estava pensando, não sei o que é que a gente teria de resposta. Eu acompanho essa questão que vocês vêm trabalhando com cidades inteligentes há um bom tempo, e eu sempre me pergunto o seguinte, acho que eu nunca te falei isso, Ricardo, como é que a gente pode levar isso, literalmente, na prática, na verdade, para a cidade de Lagarto? Para a cidade de Lagarto, você pode ter, por exemplo, primeiro um programa inteligente para a cidade, certo? Mas você pode ter algumas experiências pontuais de outras cidades que podem ser aplicadas em Lagarto. Por exemplo, eu fiz um projeto, um orientador não, um auxiliar, um projeto do professor Fábio Rendel, que a gente trabalhava sobre a questão dali da rua Laudalino Freire, que é uma rua comercial. E aí, o que aconteceu? Depois, o estudo ficou... a conclusão foi que era interessante você fechar aquela rua Laudalino Freire, tornar um calçadão. E ele seria muito mais confortável para as pessoas que trabalhavam e não atrapalharia muito o trânsito. Porque, na verdade, quando a gente pensa em cidades inteligentes, a gente tem que pensar primeiro nas pessoas.
primeiro no pedestre. É a maioria que frequenta a cidade. Então, você tem, por exemplo, a questão da entrada de lagar. Horrível. Certo? Já se pode pensar ali num fluxo melhor de entrada. Então, algumas situações pontuais, por exemplo, um aplicativo para que você determine os locais onde já tem estacionamento, Diego. A gente pode fazer isso com câmeras, a câmera pode ter sensor, você já pode ter um aplicativo lá. Tudo isso vai facilitar. Então, a gente pode colocar coisas pontuais, ações que já foram feitas em outras cidades, certo? Porque é diferente você pensar a cidade inteligente para uma cidade de 1 milhão de pessoas para uma cidade de 100 mil pessoas. Mas você pode melhorar nesses aspectos, né? Nesses aspectos pontuais, entendeu? Nessa visão de uma cidade mais inteligente, uma cidade mais interconectada. Rubens me perguntou, só aproveitando aqui, sobre a questão do que fazer com a indústria 4.0, né? Rapaz, tem várias experiências já no Brasil, que Sergipe, ele pode estar dentro desse circuito. Uma outra coisa importante é que você consiga fazer as interconexões com outros centros que já estão mais avançados. Por exemplo, o IFPE, ele está dentro do polo digital. Seria interessante que a gente tivesse também, Rubens, para a gente conhecer essa metodologia e tentar, de uma certa forma, compor um ecossistema parecido, já tem que é o Parque Digital, né? Se não me engano, já tem coisa. Mas compor nas experiências positivas do Porto Digital, certo? E quando acabar essa pandemia, a gente tem que levar o aluno para ver de perto essa questão, de como funciona isso dentro da empresa, para que a gente tenha um profissional com uma situação, uma qualificação mais aberta para esse tipo de informação, certo? O profissional se forma, acha que, pronto, acabei, estudei, agora vou aplicar na indústria. Não é, a indústria é dinâmica, entendeu? Então, a gente tem que pensar isso. E, na verdade, falta, aí, do ponto de vista econômico, falta um pouco mais de investimento, né? Investimento nas empresas, uma política pública voltada para que isso seja uma política de desenvolvimento do país. Eu acho que isso aí a gente não tem ainda. Parte até do governo estadual, né? Por exemplo, o governo de Pernambuco e a Prefeitura de Pernambuco, eles trabalham em parceria com o Porto Digital. Então, tem várias situações, vários mecanismos que ajudam bastante a cidade. Beleza, muito obrigado, professor. Professor Sandes aí. Tem alguns durante a sua palestra perguntou: boa chance para um Jurassic World? Cara, a gente não pode afirmar que chegaria em Jurassic World, porque até ali mesmo teria vários problemas. A gente não teria, por exemplo, material genético, dando esse exemplo, brincando um pouco, mas a gente não teria material genético de um dinossauro completo, né? A gente teria que literalmente criar. E quando a gente vê, poderia criar do zero? Poderia, mas ia ser uma coisa muito louca, porque quando a gente vê um Tiranossauro Rex em um filme, aquilo provavelmente nunca existiu na Terra. Existiu um Tiranossauro Rex, mas não daquele jeito. A gente fez um teste, até Rubens acompanhou, teve um experimento que foi feito, de entregar, digamos assim, o esqueleto de um cachorro para um cara que não sabia que era o esqueleto do cachorro. Foi um animal que existiu há 10 milhões de anos. Quando o cara criou o animal, não tinha nada a ver com o cachorro. Então a gente acha os fósseis, e a partir desses fósseis tenta criar o que seria aquele bicho que existiu já em um momento, mas provavelmente não é daquele jeito que
embora eu adore Jurassic Park, adore mesmo, para mim é um dos melhores filmes que tem. Eu tenho uma frase que eu sempre utilizo dele, que é: a natureza sempre procura um caminho. A natureza sempre procura um caminho. Mas a gente vai conseguir, com certeza, no sentido de técnicas, fazer modificações no que já existe atualmente. O problema é a discussão ética em cima disso. Então, alterações em cachorro, em ser humano, em planta, com certeza nós chegaremos nisso. Agora, nós chegaremos nisso no sentido de tecnologia. Agora, até onde será permitido, vai ser uma discussão muito complicada, vai envolver muita ética, é bem complicado, tá entendendo? Não sei se eu deixei claro, então, é possível sim modificar, a gente vai conseguir. Agora, se será permitido é outra história. Eu mesmo, inicialmente, já diria ser contra, porque tem implicações éticas bem complexas aí. Lucas também perguntou, Lucas dos Santos, ele perguntou: tem como criar um ser humano programado para ter habilidades específicas? Não, a gente ainda não consegue. O que a gente vai. Pronto, uma parte que a gente provavelmente vai alcançar nos próximos 15, 20 anos é a alteração de genes para doenças. Porque tem o problema que a gente tem é essa parte de até onde é benéfico e até onde é maléfico. Então, a partir do momento que você usa a biologia sintética para corrigir um defeito, então, eu tenho uma pessoa que tem diabetes, então eu consigo, dando aquele exemplo que eu falei da insulina, né? Então, eu consigo alterar só essa parte genética dela para que ela comece a produzir insulina. Até aí, beleza. Quando a gente começa a querer adicionar, não sei se a palavra é essa, qualidades, novamente a gente vai para a parte de ética. E aí eu repito, será possível? Será possível. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Será possível produzir alguém que produzir um ser humano que ele sintetize e produza mais testosterona? Será possível. Quais as implicações disso no esporte? Quais as implicações disso para o próprio ser humano no seu organismo? Porque ele vai correr mais rápido, provavelmente, mas ele vai ter um problema reprodutivo. Então, vocês entendem que é uma linha muito tênue, é uma linha muito delgada para que a gente vai ter que discutir sobre melhoramento humano. Legal, professor, muito obrigado. Tem mesmo Felipe Giovino, acho que o mesmo que perguntou sobre o Jurassic World, através da TI e da biologia, seria possível unir homem a computadores, como o Octopus? Como é o octopus? Não sei, né? Felipe, Mas eu se estou tiver aí, imaginando. quiser falar aí Mas. alguma coisa. O vilão do Homem-Aranha. Eu acho que eu sei qual é. De um dos filmes Então, do Dr. Octopus. aí a gente volta para aquela discussão, né? Tem a parte da ficção, tem. Mas a gente já tem tecnologia para fazer união do ser humano com máquinas já. A gente já consegue com aparelhos que... Porque o que acontece? Ó, os nossos movimentos, os nossos pensamentos são todos impulsos elétricos. Então, a gente já tem máquinas que eles conseguem. Uma pessoa, ela não conseguia movimentar o braço. Ela é ligada a uma máquina, essa máquina consegue interpretar os impulsos nervosos que estão sendo gerados ali, que eu repito, são impulsos elétricos, só que não é em volts, é em milivolts, 70 milivolts, 65 milivolts. Eu não sei como, é uma voltagem, não sei se a palavra é essa, né? É muito baixinha, mas já é possível sim conectar com máquina. Agora, daquele nível do Octopus, aí, para os próximos 50 anos, esquece. O professor Rubens disse: o implante coclear, né, que é aquele para surdos, é a união do homem e da máquina. E o professor Sérgio, ele pergunta ao professor Ricardo: se a gestão pública interagisse melhor com a academia, poderíamos atingir cidades inteligentes no Brasil? Sim, principalmente se a gestão pública olhasse a tecnologia não para uma determinada classe que vive numa situação confortável, mas se olhasse a cidade como um todo. Inicialmente, se a gestão pública já começasse colocando saneamento básico em toda a cidade, já seria o primeiro passo. Alô? Alô? Me ouvindo? Estamos ouvindo, professor, pode falar. Não. Então, eu acho que é essa questão. Você pensar
que uma cidade inteligente é uma cidade para as pessoas, para todas as pessoas. Então, não é você fazer um equipamento tecnológico para um determinado bairro, é você ampliar isso para melhorar a qualidade de vida no geral. Eu acho que é isso que a política pública... Porque o que acontece muito na cidade inteligente é que você tem umas empresas de telecomunicações que dão soluções mirabolantes que acabam funcionando para um determinado espaço da cidade. Funciona ali, no entanto, você tem a outra parte da cidade sem essas soluções. Por exemplo, a questão uma questão bem simples, da placa de ônibus, quando você tem exatamente a hora que o ônibus chega. Ela está só naqueles locais mais elitizados da cidade. Você não está, por exemplo, nos bairros periféricos. Então, a solução ela tem que ser global, né? Ela não pode ser específica de uma coisa. Se a gente faz uma praça num determinado bairro aqui em Boa Viagem, toda bonita, a gente tem que fazer essa mesma praça na periferia, entendeu? Aí você ser inteligente no total, não ser um bairro inteligente, um local da cidade, um recorte da cidade inteligente. É isso que falta a visão, eu acho, da política pública, né? Que é isso a função dela, que é essa a função dela. O professor falou aqui que saneamento básico é tecnologia do século XIX, que em boa parte do Brasil ainda não chegou. Bom, pessoal, já estamos passando 9 minutos da nossa previsão, que seria de 12 horas. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, quiser fazer, faça. Felipe Osni pergunta: a biologia sintética pode ser ou já é um caminho para a produção de células-tronco? Na verdade, a gente já domina a produção de células-tronco. A biologia sintética, ela entra para você conseguir melhorar isso. Ela já trabalha assim nas células-tronco. Na verdade, a gente trabalha com células-tronco já há um bom tempo, e a biologia sintética ela entra melhorando. É importante o seguinte: a biologia sintética, só para finalizar, ela não é a engenharia genética, ela não é a modificação do DNA, ela não é a transgenia, a transferência de DNA de um ser para o outro, ela não é a biotecnologia, ela é um conjunto de técnicas. O que ela é em si é quando você traz a engenharia, quando você traz a computação para junto dessa engenharia genética, dessa biotecnologia, desse melhoramento. Então, tudo isso está junto. Então, ela entra, sim, para que você consiga, por exemplo, melhorar a produção de células-tronco. As considerações finais aí dos professores, se quiserem dar uma palavrinha final aí, só para a gente terminar, e desde já agradecendo a participação de todos. Foi muito rico. Sandes, um show. Diego também. Ricardo, foi muito interativo, né, entre eles, e deu tranquilo para aproveitar por demais de hoje. Então, se a gente quiser falar as considerações finais aí, pode ficar à vontade. A gente fecha o nosso trabalho. Eu só queria... Tá me ouvindo? Só queria agradecer a oportunidade. Estou distante aí da escola, desse processo todo de ensino remoto. É uma oportunidade também de eu conhecer os alunos, interagir com meus colegas. Então, deixa meu muito obrigado. Obrigado também a todos. Professor Ademir, muito obrigado por estar conduzindo a gente nessa discussão. Professor Diego, professor Ricardo, especialmente, e todos os professores que estão também com a gente aqui, tá certo? Sérgio, Rubens, acho que Sandra também estava com a gente, aos alunos também, espero que vocês possam ter aproveitado bastante. A gente vai deixar vocês almoçarem agora, tá bom? Bom, senhores, só queria agradecer aí ao professor Ademir, poder fazer uma aula aqui em conjunto com o professor Monteiro e o professor Silvio. Para mim é uma honra, né, estar também aqui aprendendo com eles, todo mundo aprendendo simultaneamente, né. Falar da organização aí do evento, não só dessa palestra aqui, mas do evento como um todo. O Campus Lagarto sempre sendo inovador, né.
essa ideia aí de uma aula interdisciplinar, juntando todos os cursos integrados, subsequente, foi maravilhosa aí, vinda da gerência, da direção do ensino. Então, eu queria parabenizar todos os envolvidos, né? A palestra não se resume só em nós 4 que estamos aqui. Essa aula aí foi muito, muito bem pensada, várias e várias reuniões para a gente chegar nesse modelo. Já aproveita para fazer divulgação da nossa próxima aula interdisciplinar, que vai ser no dia 27, agora de fevereiro. Ela será toda pelo YouTube, vai ser organizada pelo curso de automação, mas, como eu falei, apenas organizada pelo curso de automação, e sim um evento interdisciplinar para todos os cursos integrados e subsequentes do IFES Lagarto, né? Então, senhores, bom sábado, bom final de semana, bom almoço aí para todos. Passo a palavra aí para o professor Ademir, e muito obrigado. Estou vendo aqui no nosso chat aqui, tem outros professores participando, professora Michela, muito obrigado, Laurindo também, né, professora Sandra, né, e demais professores que estão aqui dando essa força, né, torcendo que dê tudo certo. Muito obrigado aí a todos, e aqui a gente termina mais essa brilhante aula, ok, pessoal? Então, até lá. Até mais, a próxima, dia 27. Ademir, lembra de parar a gravação. Sim, eu tô fechando aqui as coisas, mas vou parar a gravação daqui a pouco. Ok, obrigado.